Olá, Deus abençoe a você e a toda a sua família. Nesse vídeo, eu quero falar algo que eu estava nesse momento pensando. Eu parei aqui, estou aqui no carro, esperando a Sandra. Ela foi aqui resolver uma situação. E eu estava aqui estacionado pensando no poder da oração e no poder do jejum. Quando os discípulos, eles receberam um pai que levou seu filho, e esse filho estava com problema espiritual e tinha convulsões, e quando esse pai levou o seu filho até os discípulos, eles não puderam fazer nada. Eles não puderam libertar aquele jovem. Não puderam fazer nada por aquele pai. E como o texto mostra, aquele pai já estava desanimado, cansado, sem saber o que fazer. Quando ele foi até o Senhor Jesus, ele disse: eu já levei o meu filho a todos os lugares, em outras palavras, inclusive aos seus discípulos, e eles não puderam fazer nada. Se você pode alguma coisa, se o Senhor pode alguma coisa, ajuda-nos. Ajuda-nos. Inclusive tem uma versão bíblica que ele diz: ajuda-nos na nossa falta de fé, na minha falta de fé. E eu estava pensando, e o Senhor Jesus respondeu para ele e disse: se podes, tudo é possível àquele que crê. E o Senhor Jesus libertou aquele jovem e o entregou liberto, curado, para o seu pai. E os discípulos, chamando o Senhor Jesus à parte, eles disseram: Senhor, por que nós não podemos expulsar esse espírito? Por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E o Senhor Jesus foi muito claro. Ele disse: ai casta de demônios que só sai com jejum e oração. Jejum e oração. O Senhor Jesus mostrou que há certas situações no mundo espiritual que estão por trás ou à raiz de certos problemas nas nossas vidas e na vida de familiares, que exige muita oração e jejum. Exige um propósito, exige uma abstinência, exige uma renúncia. Nós vamos ter agora o jejum de Daniel, por exemplo, para as pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo ou que querem receber o Espírito Santo, que será abstinência de informações para que a pessoa possa estar mais concentrada, focada, para que ela receba. Agora, se você recebeu uma notícia ou tem um familiar que está passando por uma situação de enfermidade, na justiça, drogas, ou qualquer outra situação que você tem sofrido com esse problema, ou você quer uma resposta de Deus, ou você precisa dessa resposta, nunca se esqueça da força da oração, principalmente na madrugada, e da força do jejum. Nunca se esqueça, porque são essas as armas espirituais que vai lhe dar condição de você vencer no mundo espiritual. Porque, como disse o Senhor Jesus, não são minhas palavras, não é palavra de uma igreja, as palavras do Senhor Jesus:
há castas de demônios, há espíritos que só saem com jejum e oração. Então eu não posso desprezar esse conselho, essa orientação do próprio Senhor Jesus. Entenda, não é o fulano que disse, não é o ciclano, não é o profeta, apesar de Jesus também estar na condição de profeta, foi o Filho de Deus que afirmou para os seus discípulos. Isso serve para mim, serve para você, obreiro, obreira, pastor, esposa de pastor, discípulo, evangelista, jovem, porque os problemas são inerentes. Os problemas são inerentes. As notícias, as situações que você está passando são inerentes. Não é porque você é cristão, servo de Deus, discípulo, que você não vai enfrentar lutas, problemas, dificuldades. Pedro estava servindo o Senhor Jesus e o Senhor Jesus teve que visitar a casa dele para curar a sua sogra. A Bíblia fala da irmã que foi ressuscitada. E outros exemplos mais que não me vêm à memória. Mas o que eu quero deixar claro, parado aqui pensando, que você tem que nunca desprezar a arma, a ferramenta da oração e o jejum. Seja uma pessoa de oração, seja uma pessoa de jejum. Não quero dizer que você vai estar jejuando todos os dias, prejudicando a sua saúde. Caso você, por exemplo, não possa fazer um jejum de abstinência de alimentos, porque você está em tratamento médico, você tem medicamento para tomar, faça outro tipo de jejum. Por exemplo, o jejum de Daniel é o jejum de abstinência de informações, de entretenimento, do mundo, para entrar numa imersão espiritual. Faça outro tipo de jejum. Mas entenda, você não vai vencer no mundo espiritual se você só tentar ir pela força do braço. Tá bom? Oração e jejum. Duas armas imprescindíveis para uma comunhão com Deus, para uma vida com Deus e para superar as forças do inferno que estão por trás dos problemas. Eu queria deixar essa reflexão para vocês nesse vídeo. Se ajudou, compartilhe, passe adiante, espalhe o reino de Deus por essa terra. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.